Fala galera! E aí, tudo bem? Professor André na área, mais uma dica de biologia para o UAU em cursos, galera. E a dica de hoje é uma dica sobre botânica, pessoal. É uma dica sobre raiz de angiosperma. Vamos dar uma olhada, gente? Vamos relembrar? Presta bem atenção. Aqui eu fiz para vocês um modelo, a estrutura geral de uma raiz axial ou pivotante. Lembra disso, gente? Essa é a nomenclatura dada às raízes das angiospermas do tipo dicotiledôneas. As eudicotiledôneas, né? Raiz axial ou pivotante. Lembra, gente, que esse tipo de raiz forma um pivô central de onde partem os ramos laterais. É diferente, pessoal, do que nós observamos na raiz das monocotiledôneas, onde nós temos uma grande quantidade de filamentos ramificados. É o que nós chamamos de raiz cabeleira ou raiz fasciculada. Lembra disso, gente? Pois bem, aqui então nós temos uma raiz de dicotiledônea, onde você percebe claramente, pessoal, nitidamente, a divisão desta raiz em áreas, em determinadas regiões, tá? Então, relembrando, gente, olha só. Na ponta da raiz, nós temos, pessoal, um conjunto de células que são especializadas em mitose. São as famosas células meristemáticas, lembra, gente? São células que têm grande capacidade de diferenciação, justamente e obviamente porque elas são indiferenciadas, né? São células, pessoal, que podem se transformar em qualquer tecido adulto da planta. Por isso nós dizemos que elas são indiferenciadas. Estas células meristemáticas, pessoal, estão na ponta da raiz, numa região também conhecida como gema apical da raiz ou gema subapical da raiz, né? Esta região, gente, é extremamente ativa em figuras de mitose. E isso, obviamente, promove o crescimento da raiz, pessoal, em profundidade. E aí você vai se lembrar, células tão ativas metabolicamente são células delicadas, que precisam de proteção, né? O crescimento e o atrito com o solo poderia danificá-las, mas para que haja proteção, pessoal, desse tecido, nós encontramos a famosa coifa. A coifa, pessoal, é uma camada de tecido vivo de proteção que vai proteger, então, a zona meristemática, tá? E aí, gente, a raiz vai crescendo por conta da ação mitótica dessa região. E as novas células recém-produzidas vão acabar constituindo, pessoal, esta região, que é chamada de zona lisa, zona de crescimento, zona de distensão, né? Essa região concentra novas células recém-sintetizadas. Logo acima dela, pessoal, uma região extremamente famosa da raiz, que nós chamamos de zona pilífera ou zona pilosa. Nessa região, pessoal, nós encontramos células da epiderme com uma adaptação muito interessante, tá? Uma modificação fantástica. Eu diria uma especialização, tá? Essa especialização, gente, são os pelos absorventes. Esses pelos, pessoal, são prolongamentos das células da epiderme que aumentam pra caramba a superfície de contato da raiz com o solo. E aí é óbvio que vocês se lembram, né, gente? Quanto maior a superfície de contato da raiz com o solo, maior a capacidade de absorção de nutrientes do solo. Não se esqueça, nutrientes minerais, não é? A planta vai absorver água e sais do solo, tá bom? Não me vem com essa conversa de absorver nutriente orgânico. A raiz absorve nutrientes inorgânicos do solo, tá ok? Muito bom. Acima da zona pilífera, pessoal, nós temos a zona de ramificação, ou zona de ramos secundários. Nessa região de ramificação, pessoal, crescem os chamados ramos laterais, tá? E esses ramos laterais, pessoal, eles têm duas funções gerais. A primeira, é óbvio, também é a de absorção.
sem dúvida, tá? Inclusive ela tem uma estrutura, esses ramos laterais, muito parecidos com o próprio pivô central da raiz. Só que além dessa absorção, pessoal, né, dessa maior área de absorção, esses ramos laterais, eles também podem exercer a função de sustentação. Porque se você pensar no seguinte, gente, uma árvore com uma copa muito grande pode apresentar, por exemplo, pessoal, dificuldades para se manter de pé em casos de vento e tal, né? Essa ramificação lateral, pessoal, oferece à planta uma maior sustentação em casos, por exemplo, de forças da natureza que possam aí tentar derrubar a árvore, tá? Muito bem. E logo acima dessa zona de ramificação, pessoal, nós temos a transição entre a raiz e o caule, tá? Essa transição entre a raiz e o caule, pessoal, é a chamada zona suberosa. Inclusive, esse nome, gente, zona suberosa, nos lembra um tecido extremamente famoso, o suber. Lembra, gente? Casca ou cortiça? O suber é uma região, pessoal, que na verdade realmente marca essa transição entre onde termina a raiz e começa o caule, né? E essa transição, pessoal, ela é revestida por essa casca, por esse suber, que vocês todos se lembram, é um tecido de proteção, é um tecido impermeabilizante, é um tecido que está ali, pessoal, para a proteção geral daquela região. Casca ou suber, lembra dele. Tá ok, queridos? Essa é a nossa dica de hoje, é a dica sobre raízes de dicotiledôneas, pessoal. Eu vou mandar para vocês, num próximo vídeo, a continuação dessa observação sobre raiz. Só que aí, queridos, nós vamos mergulhar dentro da raiz para saber qual é a sequência de tecidos que constitui internamente essa raiz. Valeu, queridos? Muito bom, muito obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês no nosso canal. E não se esqueça, se vocês querem receber mais dicas como essas, pessoal, vai lá, clica no sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam, para outras dúvidas, nós temos aí na descrição desse vídeo, pessoal, o telefone para o contato do nosso curso, do All In Cursos. Valeu, galera! Grande abraço, até a próxima! Tchau!